Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao segundo bimestre e trabalharemos um pouco sobre a crise no sistema colonial brasileiro. Como vocês viram, pessoal, o sistema colonial ele começou logo após, a vinda dos europeus para o Brasil. Lembrando que esse período aí, que antecede ao período colonial brasileiro, era chamado de pré-colonial. Por quê? Os europeus vieram apenas, para conhecer o nosso território e explorar o pau-brasil, que era uma das principais riquezas naturais. Então, o período colonial ele dá início ali aproximadamente, entre 1530 a 1540, certo? Quando os europeus, ou melhor, os portugueses, eles vêm, habitar em nosso território, certo? Então, assim que eles começam a habitar, vocês viram que para melhor governar, todo esse território, o nosso país ele foi dividido em várias capitanias hereditárias, certo? E foi a partir disso que os governos gerais, puderam dar início ao desenvolvimento dessas capitanias, implantando, de início, a monocultura da cana-de-açúcar, certo, gente? Então, vale destacar, gente, que esse período aí ficou marcado, pelo Pacto Colonial, pois o Brasil ele passou a ser colônia de Portugal, e Portugal passou a ser metrópole nesse caso. Sempre houve, essa exploração aqui no Brasil de recursos naturais e todo o produto que era produzido aqui em nosso país era exportado para a metrópole, para Portugal, tá certo? Então, gente, dando continuidade, e já partindo um pouquinho agora para o assunto propriamente dito, podemos dizer que, assim como ocorreu nas colônias espanholas, o processo de independência do Brasil teve influência dos princípios difundidos pelo Iluminismo. As ideias de liberdade e da valorização dos direitos individuais existentes no pensamento iluminista estiveram presentes na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos e nos processos de emancipação das colônias da América Espanhola. Porém, pessoal, no Brasil, vocês vão ver futuramente que aqui não houve uma luta armada, em prol da independência, pois como a independência ela envolveu apenas as elites agrárias e mercantis, o que aconteceu? O povo praticamente, não teve nenhuma participação, certo? Então, alguns grupos, certo, vão começar a se formar durante o período colonial para lutar contra o domínio, da metrópole aqui na colônia. Então, esses grupos vão estar voltados às elites agrárias, como eu já falei, que eram os grandes latifundiários, e os primeiros burgueses, que eram as pessoas ali ligadas ao mercado, ou melhor, ao comércio, certo? Então, vocês viram no passado um pouquinho sobre a Guerra dos Mascates, que eram comerciantes portugueses que viveram lá em Pernambuco, certo? No Recife, e lutaram, pela liberdade econômica, pois eles eram totalmente contra o domínio, agrário ali naquela região, que por sinal os latifúndios eles beneficiavam, consequentemente a metrópole, certo? Então, foram justamente esses fatores, como eu já falei anteriormente, que foram o iluminismo e as revoltas que envolveram as elites agrárias e mercantis, que favoreceram o que os historiadores costumam chamar de crise do sistema colonial brasileiro, tá bom? E ainda no século XVIII, com o crescimento do Rio de Janeiro, Salvador deixou de ser a sede administrativa do governo no Brasil, e quem passou a ser, nesse caso aí, a capital da colônia foi o Rio de Janeiro, que veio praticamente se concretizar enquanto capital quando, a família real portuguesa chegou aqui no Brasil em 1808, certo? Então, pessoal, dando continuidade e falando um pouquinho sobre o Pacto Colonial, que vocês já conhecem, que foi essa relação entre colônia e metrópole, já que o Brasil era uma colônia de Portugal e durante o período colonial estava submetido ao controle da metrópole, sobretudo no que se refere à economia.
uma vez que o Pacto Colonial assegurava o exclusivismo comercial metropolitano, pois o objetivo dessa prática era garantir que a maior parte da riqueza produzida na colônia fosse conduzida para a metrópole e pudesse ser transportada por companhias portuguesas. Então, pessoal, o que vai culminar também nessa crise colonial vai ser uma crise econômica que envolveu principalmente Portugal e Espanha, né, que eram as detentoras ali do monopólio de navegação e de comércio entre Europa e as colônias da América e da África. Além disso, houve a Companhia das Índias Ocidentais, de origem holandesa, né, que tornou-se a principal concorrente dos reinos ibéricos, que prejudicaram bastante aí o predomínio, né, o monopólio de Portugal e Espanha nessa região, tá bom? Então, com o avanço da crise econômica em Portugal, muitas restrições ou limitações foram impostas ao Brasil, a fim de garantir o rendimento necessário para suprir a demanda de riquezas da metrópole, certo? Então, logo após isso aí veio a Era Pombalina, né, que recebe esse nome devido ao Marquês de Pombal, né, que foi ministro do Estado dos Negócios e dos Domínios Ultramarinos, nomeado pelo rei Dom José I. Conseguiu reestruturar, de certa forma, o Pacto Colonial, né, que tinha como objetivo, né, em seu governo, de acabar com a crise em Portugal, ampliando o controle econômico da colônia com o aumento de impostos e da fiscalização. Vão ser justamente, pessoal, esses dois fatores aqui, ó, impostos e fiscalização, que vão culminar em alguns levantes, como a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, certo? Então, ao longo do seu governo, houve um aumento na produção agrícola e a diversificação dos gêneros comercializados na colônia, sobretudo na região das Minas. Então, pessoal, percebam aí que no século XVIII também houve um avanço, né, do comércio aí na região das Minas. Então, vocês viram que a mineração também foi uma das principais fontes de riqueza da metrópole, né? E isso causou, consequentemente, um crescimento no mercado interno e enriquecimento de produtos coloniais. Então, aqui tem um mapa, né, onde mostra as partes aí do Brasil que foram exploradas, justamente aí colocando para vocês, né, em diversas cores, os produtos que eram comercializados em cada uma dessas regiões. Podem perceber aí no mapa que tem a região de Penedo, né, que até hoje predomina o plantio da cana-de-açúcar, certo? Então percebo que todo esse plantio da cana-de-açúcar foi colocado em prática aqui no litoral brasileiro, certo? Então, dando continuidade e falando um pouquinho mais, né, sobre essa questão aí da crise do sistema colonial, podemos dizer que, apesar do endurecimento com as regras de controle na economia colonial, né, de fiscalização, Pombal ele não conseguiu diminuir a entrada de produtos ingleses, né, de produtos manufaturados, principalmente aqueles provenientes do contrabando, né, produtos que não passavam ali pela alfândega, tá certo? Então, foram feitos vários acordos, como o Tratado de Methuen, que garantiram a comercialização com a Inglaterra, especialmente de tecidos na colônia de Portugal. Lembre-se que Inglaterra ela sempre teve essa relação, né, bastante estreita aí com Portugal, porque de um lado um exportava o vinho, que era Portugal, e do outro a Inglaterra exportava para Portugal o tecido, certo? Então, para tentar mudar esse cenário, cada vez mais a metrópole reforçava as ações de controle do comércio na colônia. E o Pacto Colonial era um empecilho para o seu desenvolvimento econômico, especialmente no que se refere à produção local de manufaturas. Quando a gente fala sobre as manufaturas, a gente já envolve a questão do processo da Revolução Industrial, né, que buscava aí, ampliar o mercado consumidor. Então, os primeiros comerciantes que aqui viviam não tinham liberdade, né, para comercializar seus produtos,
pois eram praticamente subordinados aos interesses da metrópole. Então, pessoal, vai ser nesse contexto aí de exploração de Portugal e que toda a riqueza, né, aqui produzida não servia para o desenvolvimento do nosso mercado interno, que vão surgir vários movimentos, né, contra a opressão da metrópole e também movimentos emancipacionistas, né, que vão lutar pela libertação aí. Mas é importante destacar que esses movimentos serão impulsionados, né, pelas ideias iluministas e estavam voltados às elites agrárias e mercantis. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula nós daremos continuidade a esse assunto e falaremos um pouco sobre a conjuração ou inconfidência mineira e inconfidência, né, ou melhor, conjuração baiana. Tá certo, gente? Então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até a próxima e bons estudos.